Laís de Miami, linda, saudades. Oi, Gustavo, tudo Como é que tá, bem? Fabiana? Tudo bem com você? Graças a Deus, e você? Graças a Deus, tudo bem também. Eu estou um pouquinho de excesso de luz aqui, tá um pouquinho mais para trás. Tudo bom? Bom, eu já quero começar te agradecendo do fundo do meu coração. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito, muito, muito com a minha comunidade, com a sua comunidade que está aqui junto com a gente. Eu acho que finanças, né, é um assunto tão importante nesse momento. Todas as áreas foram afetadas, mas eu acho que finanças é um que pega pesado, né? Porque se isso também não tiver organizado, as outras coisas também começam a degringolar. Então, eu quero começar, além de te agradecer, te apresentando, Gustavo. Gente, só para vocês terem uma ideia do Gustavo, para quem ainda não conhece, eu sei que muita gente já conhece, mas para quem não conhece. Ele é mestre em Administração e Economia pela FEA USP, ele é graduado em Administração pela GV, e ele tem especialização pela Universidade de Nova York, a especialização em finanças, lógico, vendeu mais de 2 milhões de livros, tem 15 livros. Aliás, eu estava lendo que você tem 15 livros, eu só tenho um. Só tem esse aqui, ó. Empreendedores inteligentes enriquecem mais. Tá faltando aí uma boa parte da coleção para você. Vou dar para chegar até você, Fabiana. Legal, mas esse aqui é muito bacana. Já li algum tempo, não foi agora que eu li, não. Mas eu acho que seus livros são sempre assim, né? A gente consegue revisitar sempre. Bom, feito toda essa apresentação ali para você, Gustavo, nós somos, eu acho que fomos tomados por essa hecatombe, né? Por essa coisa que aconteceu no mundo global, que pegou todo mundo, mas somos, sim, temos que sempre dizer que somos privilegiados de ter um teto, de ter comida, de ter uma casa, de ter família, né? Enfim, eu Claro. acho que temos que dizer, sim, que tem gente muito pior que a gente e a gente tem que se preocupar com essas pessoas de alguma maneira. Mas eu fico imaginando você na, na especialização de educação financeira, de finanças, o quanto você deve estar sendo procurado para ter uma fórmula mágica nesse momento, né, Gustavo? Então, eu queria Olha, que você falasse como é que você está lidando com isso. na verdade, Fabiana, a fórmula mágica existe, mas ela não é uma fórmula que se aplica no momento atual, né? No momento atual, a gente tem uma tática, o que fazer quando você não aplicou a fórmula. Eu diria Tá. que hoje o planejamento financeiro é como você ter um filtro de água em casa. Tem que ter, né? Por mais que tenha tratamento de água na sua cidade, você tem que ter, porque aquilo é parte de uma vida mais saudável, é parte de uma relação nutricional equilibrada, que você vai diminuir o risco de doenças. Viver num país como o Brasil, com tantas mudanças, com tantas instabilidades, com tanta fragilidade nas regras, nas relações trabalhistas, confiando num governo que a gente não pode falar que é o governo do Brasil. Nós temos o governo do partido A, depois do partido B, depois do partido C, regras que vão mudando, confiar nesse sequenciamento de políticas que são muito mais voltadas para um corporativismo, para Uhum. interesses individuais do que coletivos, é meio que fazer uma aposta em relação ao futuro. E a solução contra isso? O planejamento financeiro não é simplesmente orientar as pessoas que gastem menos, que invistam melhor, que evitem produtos ineficientes. Planejamento financeiro é você traçar um plano para que seus objetivos se concretizem. Objetivos. Alguns chamam de aposentadoria. Eu chamaria de independência financeira. Se você Tá. gosta do que faz, se você tem paixão pelo que faz, sabemos que haverá momentos em que tem mais empregabilidade, menos empregabilidade, mas as pessoas não querem parar de trabalhar. Elas querem se aposentar quando não gostam do trabalho. Mas se elas tiverem um planejamento que mostra que elas alcançarão a independência financeira, elas provavelmente se cobrarão menos do trabalho, provavelmente buscarão caminhos que permitam trabalhar com mais liberdade, não engolir Uhum. sapos, enfim, Uhum. traçarão caminhos mais consistentes do que aquele que trabalha e topa trabalhar por 25, 30, 35 anos porque deseja se aposentar. Então, Então, eu estou acho que falando isso. tem o planejamento. Deixa eu aumentar só um pouquinho o som aqui do meu celular. O planejamento, óbvio, a gente sabe que quanto mais nova a pessoa começar a fazer isso, né? É o ideal, né, Gustavo? Sim, Então, ele sim. começar a pensar nisso, e é difícil os jovens pensarem nisso com 20, com 25 anos, porque fala, imagina, depois eu vou viver tanto tempo, eu faço isso depois. Mas se você começa a fazer isso quanto antes, você começa
e guardar dinheiro e investir dinheiro, você pode ter essa oportunidade de se aposentar, como você está falando, né, numa idade mais nova, inclusive, né? Exato, Você fez exato. isso novo, Gustavo, para a gente entender? Você tinha esse objetivo, essa meta? Você fez isso ou não? Desde novo, Fabiana, junto com a minha namorada e hoje esposa, com a Adriana, a gente sempre Ai, que legal. procurava concretizar objetivos se tivesse dinheiro. Tá. Nunca caímos na situação de precisamos de um automóvel, vamos assumir um carnê de um financiamento. Precisamos de uma casa, vamos nos endividar. Desde cedo, desde a minha adolescência, praticamente, quando eu estava na faculdade de administração, para mim estava claro que havia ferramentas, a ferramenta básica era matemática financeira, para eu saber explorar a meu favor os juros altos que a economia oferecia. Estou falando de anos 90, quando os juros estavam na casa de 20%, 24% ao ano, que já era um escândalo aceitar qualquer tipo de dívida nesse custo, uma dívida que quadruplicava de valor em 6 meses, e não aproveitar uma oportunidade de investimento com uma caderneta de poupança na época que dobrava meu capital a cada 5 anos. Eu falei, poxa, se meu capital dobra a cada 5 anos, numa continha básica, eu percebo que eu posso ficar milionário se eu começar cedo, né? Então, essa provocação veio desde cedo. As ferramentas hoje resultam num curso online, que resultaram nos meus 16 livros escritos, elas foram sendo desenvolvidas à medida que eu fui me defrontando com oportunidades. Então, já que eu entendia um pouco do assunto, fui convidado para dar aula. Nas aulas vi os problemas cabeludos dos alunos. Aluno que herdava a fazenda de 20 milhões, mas que não dava rendimento nenhum. Aluno que tentava sobreviver ganhando 10 mil por mês, mas estava com dívidas de 50, 60 mil. Então, aos poucos eu fui sentando com os alunos e montando soluções com base na matemática, com base nas negociações com bancos, com alternativas que existiam, convidando esses alunos a conhecerem produtos pouco conhecidos brasileiros. Cooperativismo, por exemplo, né? As pessoas pensam em investir no banco, investir numa corretora de valores. Pouco se fala do cooperativismo, que é mais conectado com seus clientes ou cooperados. Então, eu fui desenvolvendo um conjunto de ferramentas. Na prática, hoje, quando a gente monta o planejamento de uma família ou de uma pessoa, eu tenho que levar em consideração, Fabiana, que não é simplesmente a pessoa precisar investir. Ela precisa concretizar objetivos. Não adianta eu falar, olha, você vai colocar seu dinheiro numa carteira de investimentos e em 20 anos você vai ter 1 milhão ou 10 milhões, ou o seu dinheiro vai render 20% ou 30% ao ano, porque cada pessoa tem uma necessidade específica, cada pessoa tem uma frustração específica. E eu preciso provocar nessa pessoa a realização de vários objetivos de curto prazo. O que eu quero fazer mês que vem, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, para que ela comece a se motivar ou se habituar ao hábito de realizar sonhos. Porque é muito diferente, né, Gustavo, você fala assim, o que você quer na vida? Eu quero ficar milionário. Eu quero ganhar dinheiro. É difícil você concretizar uma coisa que ela não é o que a gente chama no autoconhecimento, eu que faço bastante isso, dou para as minhas alunas todas, o que não é mensurável, né? Ele tem que ser possível, você tem que ver aquilo para querer, como você disse, se motivar e alcançar aquilo. E depois daquilo alcançado, você vai para um outro objetivo, né? Exato, porque senão fica muito, quero ficar rico. Quero ficar rico é uma coisa muito complexa, né? Eu acho que você, né? Eu quero o quê? O que eu quero primeiro? O que eu preciso primeiro? Eu quero comprar uma casa. Ou eu quero comprar um carro. Ou eu quero... Por que eu quero isso? Porque eu quero ter uma família, porque eu quero, né, viver bem, porque eu quero ter filhos. Eu acho que isso faz muita diferença, né? O jeito que você coloca esse objetivo para você. O que você acha? Tem a ver com a perenidade dos planos, Fabiana. Quando a pessoa fala que quer ter uma casa, o questionamento é: você quer ter uma casa ou você quer ter onde descansar, onde assistir sua série de TV, cozinhar? Eu preciso entender um pouco da rotina da pessoa. Ela fala, eu quero uma casa grande para receber amigos. Bom, tudo bem. Você quer receber amigos com que frequência? Todo fim de semana? Você vai bancar isso todo fim de semana? Ou seria interessante você provocar entre amigos um rodízio? Alguma coisa que, por exemplo, se você está num apartamento compacto, tem um bom salão gourmet, pode ser muito mais interessante que ter um apartamento grande com IPTU gigante, com seguro gigante, uma decoração caríssima. Então, quando a gente começa a questionar o porquê que as pessoas adotam algumas escolhas, a gente vai perceber que as pessoas têm carros maiores do que precisam, apartamentos maiores do que precisam, roupas sofisticadas que são necessárias. As pessoas vivem de imagem, você, eu, dependemos da nossa imagem também, mas a pessoa ela está associando aquele viver de imagem com o prazer de poder comprar.
E o prazer de poder comprar, muitas vezes, é a tradução de um vazio que a pessoa tem na vida, porque ela não está realizando sonhos, mas está trabalhando muito. Então, se ela não tem o prazer de viajar, se ela não tem o prazer de, daqui a 5 anos, realizar um grande projeto, fazer uma grande reforma, o prazer vai estar no fim de semana, fazendo compras. Vai estar, cada ano, entrando numa concessionária de automóveis. Vai estar realizando, tomando a decisão de comprar algo por impulso, às vezes até durante as férias. A pessoa vai e compra uma cota de um hotel que ela está visitando pela primeira vez na vida e achou que é bacana e que vai voltar todo ano para lá, o que é um grande abacaxi. Né? No fundo, a pessoa está procurando realizações, por quê? Lhe falta um projeto de planos a serem concretizados. Existem vários estereótipos que a gente pode discutir. Um estereótipo pode ser da mulher que vai ao shopping comprar muito? Pode. Pode ser do homem que equipa um carro popular e coloca rodas e asas e cores. Que você vai questionar por que isso? Bom, primeiro que não tem errado, não tem erro grave ali. A pessoa pode comprar o que ela quer. Mas não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Mas se isso está atrapalhando a rotina financeira da família, a culpa normalmente não está em quem está consumindo. Está na decisão da família de não parar e pensar em planos a serem construídos, porque se faltam prazeres, se faltam realizações, nós seres humanos queremos, nós buscamos essas realizações e vamos cair no consumo, que é a realização mais imediata. Se eu tenho uma viagem para concretizar daqui a 6 meses, se é a viagem dos meus sonhos, seja porque eu gosto de cultura, seja porque eu vou visitar minha família, não importa, mas se eu tenho um grande projeto sendo concretizado, eu serei extremamente rigoroso com a contenção de gastos, porque eu estou para celebrar. E se isso é uma rotina na minha vida, eu vou ser mais contido no consumo. Então, a questão de status tem muito a ver com eu não saber exatamente para onde eu estou rumando, por isso eu vou procurar um preenchimento de curto prazo. É que o que as pessoas geralmente não querem, né, Gustavo, é abrir mão de alguma coisa em prol de outra coisa, né? Então, o que você está dizendo, às vezes, é assim, você vai precisar escolher. Você vai precisar abrir mão de uma coisa para ter outra daqui a pouco, um pouco mais para frente, um pouco mais a médio e longo prazo, mas a gente precisa fazer escolhas na vida, assim a vida inteira, né? As escolhas vão mudando, mas a gente realmente precisa escolher. Inclusive é isso, precisa entender se a pessoa precisa ter um apartamento. Ela pode alugar um apartamento ao invés de ter um apartamento. Ela pode pegar esse dinheiro, de repente, e investir em alguma coisa, né? Então, é isso que você falou, mas depende muito de como a pessoa se vê, né? Será que ela se sente confortável? Você tá me ouvindo? Deu uma travada aqui. Deu uma falhadinha, agora voltou normal. Tá. Mas vamos lá. Essa questão que você estava colocando é justamente pelo fato de quando a pessoa é questionada do que é importante para ela, é importante viajar, é importante talvez se vestir melhor, é importante praticar um esporte, é importante o que é importante. Eu vou fazer uma lista de várias coisas que podem estar faltando na vida da pessoa e quando ela começa a perceber que lazer é importante, cultura é importante, entretenimento é importante, eu vou convidar essa pessoa a gastar mais com essas coisas. Como que ela pode gastar mais com essas coisas se ela está com orçamento preenchido com planos de saúde, com moradia, com automóvel, com gastos elevados? Então, na verdade, o convite que eu faço... Opa, apagou a luz aqui. Me ajuda. Vamos lá. Acho que ficou até mesmo. Pode deixar assim, né? Deixa assim mesmo que esbarrou aqui, apagou. Mas apagou. O convite que eu faço é que as pessoas tenham um estilo de vida mais simples, um custo de vida mais simples, no sentido de... Você pode morar num apartamento de R$1 milhão, você vai mudar para um apartamento de 800 mil. Você pode ter um carro de R$100 mil, você vai comprar um carro de 80 mil. Você pode comprar um guarda-roupa de R$60 mil ou R$20 mil, você vai pegar um 10% mais barato. Com isso, a pessoa diminuindo o custo fixo dela, ela passa a gastar mais com lazer, com qualidade de vida, com saídas. E esse é o estilo de vida que eu convido as pessoas a terem. Ou seja, com um custo de vida menor, talvez você se sinta desconfortável por morar num apartamento menor, poderia ser maior, com uma sacada gourmet mais exuberante, mais confortável, mais abundante para receber pessoas, mas você está num apartamento mais compacto e te permite viajar no fim de semana, te permite se presentear mais, praticar um esporte de vez em quando. Com isso, a consequência é que a pessoa passou a ter um custo de vida menor, tendo um custo de vida menor,
ela obviamente continua gastando o que ela gastava, mas parte desse consumo é com qualidade de vida. Quando acontece uma situação de privação, uma situação em que uma pandemia obriga a pessoa a ficar em casa, ou uma situação em que ela sofre um imprevisto, um acidente, um problema de saúde, tem que ajudar um amigo querido, perdeu o emprego, tem que investir no currículo para recuperar o emprego, essas são situações que não são um grande problema se a pessoa, naquele momento, simplesmente tem uma redução no seu estilo de vida, pode ter uma redução no seu estilo de vida, no seu custo de vida total, porque o lazer fica contido, porque foi cancelado uma viagem, porque um curso foi postergado em 3 meses. Ela mantém a moradia, ela mantém o transporte, ela mantém o plano de saúde. O grande segredo é ter um custo de vida, um custo fixo menor, com gasto maior em qualidade de vida, com gasto maior em variedade de consumo, para que numa situação de pandemia, por exemplo, você veja o seu cartão de crédito diminuir mês a mês, a fatura ficar mais barata, em vez de ficar acumulada, encarecendo, porque a pessoa não consegue pagar as contas. Então é muito interessante essa questão de poder lidar com os imprevistos. Um orçamento resiliente me permite lidar com uma situação desconfortável, me permite dizer não para alguns itens de consumo e preservar aquilo que é importante para mim. Isso trouxe muitas famílias... preservando essas coisas também, né, Gustavo, que tem super a ver com qualidade de vida, com bem-estar e com saúde mental, que é super importante nesse momento pelo qual a gente está passando, é muito importante você gastar com isso também, né? Você prever o que a gente fala, que é falar, não, mas isso é para se divertir. Mas é importante também você ter um dinheirinho ali para isso, porque senão, nessas fases que a gente passa, que são fases mais duras e que a gente vai passar por isso na nossa vida toda, você manter a sanidade mental quando falta grana é muito difícil. Então, eu acho que isso que te dá qualidade de vida, que nem você falou, né? É uma aula de yoga, ou uma aula de ginástica, ou que você não tem a grana, mas você pega a tua bike e sai andando. Hoje não, óbvio. Mas assim, sai andando, ou faz bike em casa, ou faz ginástica em casa com tanto vídeo gratuito, inclusive agora. Mas eu acho muito importante também porque senão fica só na obrigação, só no dever, só no que é preciso. E a vida, o que importa da vida é a vida que a gente leva, né? Então, assim, é importante isso também, né? Mais do que importante, eu diria que é fundamental, Fabiana, porque nós estamos falando de viver bem. Viver bem. Viver bem não é pagar contas. Você tem acompanhado quantos casais estão se desentendendo, quantos relacionamentos estão se fragilizando, porque as pessoas estão convivendo. As pessoas estão trancadas em casa. É uma loucura, porque imagine, Fabiana, que as pessoas decidiram se casar num dado momento. Decidiram se casar por quê? Porque namoravam e o namoro estava bom, né? Então, bom porque havia uma rotina de consumo prazerosa. Quando eu me apaixono por uma pessoa, eu vou presentear essa pessoa, vou convidá-la para sair. Ela vai conhecer meu lugar favorito, vou conhecer o lugar favorito dela. Pode ser viagem, pode ser lugar para dançar, para estar com amigos, para estar isolado, enfim, há uma rotina encantadora. Essa rotina é tão boa, Fabiana, que as pessoas falam, puxa, vamos levar isso para o resto da vida? Vamos viver juntos? Aí quando decidem se casar, simplesmente as decisões financeiras passam a ser que casa nós vamos ter, que plano de saúde nós vamos pagar, como nós vamos pagar essas coisas, como nós vamos decorar. Eles não percebem o quão agressiva essa virada de chave de uma situação de viver para uma situação de pagar. Simplesmente começam a pagar contas. E aí vai ser um acordar, comer, trabalhar, dormir, acordar, comer, trabalhar, dormir. E a reclamação, quando é feita, as pessoas não percebem que é no sentido do dinheiro. Ele, ela desistiu de mim, caímos numa rotina, né? O casamento se desgastou. Não, o casamento não se desgastou. Na verdade, vocês deixaram de casar, vocês deixaram de se namorar, né? Então, quando a gente fala que é importante, não é para faça porque vai fazer bem para você, não. É fundamental para que você durma bem, para que você continue uma pessoa apaixonada, motivada. Bem-humorada. Bem-humorada, porque isso é motivação. Se a mulher vai à manicure fazer as unhas, se o homem vai fazer a barba, se alguém compra uma roupa nova, nós estamos nos recompensando, nos motivando, desestressando, né? Eu vou comprar uma coisa que eu gosto, eu estou descarregando o estresse, estou dando significado ao meu trabalho. Agora, se eu não tenho esses momentos, porque as contas estão apertadas, eu vou pagar moradia, saúde, transporte, segurança, coisas essenciais e básicas,
que poderiam ser diminuídas num degrau abaixo do que eu estou pagando para permitir que minha vida fosse mais rica. Então as pessoas não percebem que uma solução muito... Ela não é simples, ela é fácil de entender, mas ela é difícil de colocar em prática. Mas uma solução muito objetiva para esse conflito familiar, primeiro é perguntar para o outro, né, se está feliz. Segundo, é tentar resgatar aquilo que um prometeu ao outro. O que nós queríamos fazer da vida numa vida de casados? O que nós queríamos fazer nessa vida adulta e não estamos fazendo? Então, resgatar a essência da vida para, sabendo o que é importante para cada um, primeiro, priorizar o pagamento desse importante. Quanto eu deveria gastar por mês com o meu esporte, com o meu hobby, com cultura e lazer, com entretenimento, com cursos avulsos? Qual seria essa verba? Bom, tirando essa verba da nossa renda, já sabemos que o nosso estilo de vida tem que ser mais barato do que é. Então, o segredo para essa vida mais rica, e rica não é nadando em milhões, mergulhando em moedinhas, tio patinhas, nada, rica em experiências, é adotar uma vida mais simples, para que não falte aquilo que me faz bem. Porque faltando, eu vou ser uma pessoa mais ansiosa. Só trabalho Agora, e pago conta. é fundamental, né, Gustavo, que se a pessoa não, se o casal não conversou ainda e não combinou isso, é fundamental que se faça isso o mais rápido possível, né? Que se não se fez até agora, que se faça isso daqui para frente, já que a gente está numa fase difícil, uma fase de mudanças, e muita gente vai sim ter que mudar o patamar de vida, o nível de vida, o estilo de vida, que a gente realmente faça isso agora. Se você ama aí seu marido, sua mulher, faça isso, senta e realmente senta e veja o que é importante para vocês como casal. E para vocês não perderem tudo isso que o Gustavo está falando, né? O amor mesmo, a relação, a paixão, o tesão, a diversão. Falem de dinheiro, porque aí falando uma vez, planejando uma vez, também não é preciso ficar toda hora cutucando o outro, né? Ai, mas você gastou naquilo, gastou demais. Ai, mas você... Porque isso desgasta também um pouco, um pouco muito, né? A Então, relação. E a esse é um gente ponto que eu queria começa a dar patada no outro por qualquer coisa, né? Então, acho que é esse é um importante ponto que eu ter queria essa tocar. conversa, né, Gustavo? Planejamento financeiro, discussão sobre dinheiro não é sentar os dois juntos e perguntar, e aí, como que você está gastando? Isso, na verdade, é uma acusação, não é uma discussão. Vamos entender que maus hábitos financeiros ou hábitos compulsivos, quando não são patológicos, alguns casos são, mas é minoria. Os psicólogos dizem que não chega a 10% dos casos. Então, quando não é algo patológico, algo que a pessoa não consegue segurar, é simplesmente porque a pessoa sentiu que precisava, sentiu que estava faltando, normalmente é resultado de desorganização, né? Então, essa pessoa que está consumindo errado, ela não é a culpada por faltar dinheiro, não é culpada pelo endividamento da família. A culpa está na falta de conversa, na falta de um plano concreto. Então, esse é um primeiro ponto a entender. Segundo ponto, a solução não está em saber quanto cada um gasta. Porque muito provavelmente quem trabalha mais gasta menos, quem trabalha menos ou tem mais tempo livre, ou gerencia o lar, gasta mais, toma mais decisões financeiras e é muito fácil você acusar alguém de algo que não é justificável. Então, na verdade, essa revisão no planejamento começa com uma pergunta muito simples, Fabiana, muito simples, que falta aos casais, que é um olhar no olho do outro e perguntar: você está feliz? O que está faltando na nossa vida, na sua vida, na minha vida? O que eu gostaria de fazer? Não é o que nós deveríamos fazer, mas o que eu sinto falta? O que eu fazia na minha adolescência, na minha vida de jovem, na minha vida de solteiro, de solteira, que estou sentindo falta? Falta ver mais amigos, falta viajar mais, e aí já começo a ter pistas do que está faltando. De repente vem algo do tipo: eu adoraria fazer um plano, montar um plano para viajar o mundo todo. Queria conhecer a Europa, e a gente pensa que é algo muito caro, né? Mas, poxa, você quer conhecer a Europa, mas você tem o hábito de andar de trem de vez em quando em algum lugar, fazer uma viagem curta, de subir a serra perto da sua cidade e conhecer algo que está a 100 quilômetros de você, habituar-se a viajar para encontrar os mecanismos para poder negociar hotelaria mais barato, poder alugar um carro mais barato, poder comprar algo coletivo, convidar amigos, vamos fazer uma viagem fantasticamente cara, mas várias pessoas juntas para a gente poder, enfim, racionalizar o custo de uma passagem aérea numa hotelaria. Então, quem tem hábito de viajar vai perceber que aquela viagem que custa uma fortuna pode ficar muito mais barata quando negociada com inteligência. Então, uma solução que eu coloco, e isso é parte do meu curso de inteligência financeira, é quando a pessoa coloca algo muito ambicioso. Eu quero me aposentar daqui a 10 anos com patrimônio de 2, 3 milhões de reais. Você fala: puxa, até dá. Vamos fazer o seguinte:
joga para daqui a 15 anos, não daqui a 10. E nesses anos a mais, você vai fazer viagens, você vai fazer um curso, você vai buscar experiências que tornem sua vida mais interessante, que permitam a você diminuir a pressa pela aposentadoria. Porque muito provavelmente você vai conseguir essa aposentadoria, talvez até em 10 anos, talvez até antes, porque você vai se motivar, vai criar todo um mecanismo de aprendizado, mas vai preencher sua vida de significado. Falta significado para as pessoas, Fabiana, por isso que tem tanta frustração no mundo. É verdade, é verdade. Senão ficar preocupado só em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e não vive, né? Não vive. Não. Bom, vamos entrar um pouquinho nessa coisa dessa crise, né? Que pegou todo mundo e que tá todo mundo meio perdido. Um vai para lá, daqui a pouco volta, volta para cá, não sabe se vai de novo. Tá todo mundo olhando o seu negócio com lupa para ver como é que pode, o que pode fazer, como é que pode se reinventar como pessoa, como tudo, como empreendedor, como executivo, tá todo mundo repensando e eu acho que é um momento muito bom mesmo e acho que as pessoas têm que fazer isso mesmo, né? Repensar em tudo e tal. O que fazer nesse momento, Gustavo, que é um momento em que as pessoas não sabem o cenário, vai, daqui a 2 semanas, não estou dizendo nem o cenário daqui a 1 ano, né? Mas as coisas estão mudando muito rápido. O que fazer com as finanças, o que fazer com o orçamento da casa e da sua empresa? Eu sei que é uma pergunta muito complexa, mas vou tentar tirar alguma coisa aí de você. Bom, primeiro ponto, vamos falar sobre o que não fazer, porque tem muita gente tentando rebolar e manter os pratos girando, esperando que o normal volte logo. Quando as coisas voltarem ao normal, minha empresa volta a faturar, minha clínica vai ser reaberta, meu comércio vai funcionar e eu vou pagar minhas contas. Esqueça essa ideia porque não haverá o normal que a maioria está imaginando. Se o normal é o que você vivia até final de janeiro, começo de fevereiro, esse normal não volta. Porque muitas pessoas que adotaram o home office vão continuar no home office. Talvez não de forma integral e definitiva, forma parcial, mas se eu trabalhava 5 dias no escritório, eu vou passar a trabalhar 2, 3 eu fico em casa. Pessoas que compravam no comércio presencialmente estão aprendendo a comprar por delivery, por take-out, de formas mais práticas. Então, cuidado com essa percepção da expectativa do normal que volta, porque talvez não, certamente ele não volta. Então, tem que entender que um cenário está se moldando, nós estamos começando a entender qual que é esse cenário, um mundo um pouco mais sustentável, um pouco mais flexível, em que negócios que têm talvez o seu ponto comercial aberto na rua vendam alguma coisa, mas vão ter sucesso se tiver entrega, se tiver online, se tiver algum tipo de eficiência que permita as pessoas comprar de forma mais conveniente, mais prática. Dito isso, eu não posso tentar sustentar aquilo que está beirando o insustentável. É mais ou menos, Fabiana, a situação que na consultoria familiar a gente coloca quando chega um casal de divorciados, ou um ex-casal, né? Com aquela preocupação do tipo, olha, o apartamento vai ficar com ele ou com ela, a gente quer um planejamento para ver como que ele ou ela vai manter esse apartamento e como que eu vou ter uma outra vida. Bom, primeiro, já é um erro a pessoa vir de uma vida a 2, sustentando um imóvel que era adequado para um casal, tentar manter esse imóvel como pessoa solteira. Né? Não estou nem falando das lembranças que vão ficar, mas o custo. Essa pessoa tem que reconstruir a vida, ela tem que partir para um imóvel de pessoa solteira, tendo ou não tendo filhos, mas um imóvel mais compacto. Vendendo aquela estrutura mais cara, se desfazendo de um aluguel mais caro para alugar algo mais barato, para poder até ter uma verba maior para a redescoberta, para o alívio, para a reconstrução da vida. Na nossa economia deve ser algo mais ou menos assim. Se você chegou nessa situação sem ter aquele equilíbrio que eu falei agora há pouco, uma vida com mais experiência, com mais lazer, com um custo fixo mais leve, talvez seja o momento de você rever isso, da família rever isso e mudar para um imóvel mais compacto, um imóvel mais inteligente, que permita ter uma vida com mais experiências, com um efetivo investimento numa estrutura online, por exemplo, eu poder ter educação à distância, experiência à distância, e ter uma boa reserva financeira para aproveitar oportunidades que vão surgir na recuperação da economia, que não sabemos exatamente quando é ainda, Fabiana. Pode acontecer daqui a 3, 6 meses. Segundo o governo, pode começar hoje. Segundo a saúde, vai começar só o ano que vem. Então, se pode demorar muito para a retomada da economia acontecer, eu tenho que ter reservas financeiras. Eu tenho que sustentar minha capacidade de manter minha família, mesmo que a minha renda não se recupere tão rapidamente. Então, é um momento de e eu acho que tem muita gente ainda, Gustavo, eu vejo que tem muita gente ainda
que não sabe o custo da casa, por exemplo, sabe? Ou não sabe o custo da empresa, ou confunde uma coisa com a outra, ou mistura, né, o dinheiro da empresa com o dinheiro de em casa, aquela confusão. Então, vamos falar aqui um pouco para essas pessoas, que a gente sabe que tem muita gente ainda assim. Como é que tem que fazer? Vamos falar um jeito simples. Eu sei que no seu curso você fala isso super mega bacana. A gente vai falar do curso mais para frente um pouco, mas como é que uma pessoa pode fazer isso de uma forma simples, vai? Sem muita planilha, tem que ter planilha ou não? Como é que, o que ela coloca ali? O que eu gasto, o que eu compro? Como é que dá para fazer isso de um jeito simples para quem está passando por isso agora e precisa ver os custos de casa e da empresa, Gustavo? A forma mais simples, Fabiana, é pegar um caderno mesmo e Tá, rascunhar, listar todos os gastos da família. Tudo que tá. sai de dinheiro do banco, conta de luz, conta de água, telefone, presentes que eu comprei, multas que eu paguei, dinheiro que eu saquei para os restos do dia a dia. Contabilizar isso ajuda. Tá. Projetar isso, fazer as contas, quanto que é isso vezes 12 ajuda muito. Por exemplo, tem muitas contas que parecem banais. Eu tenho um aplicativo de música que custa R$ 30. Eu tenho um aplicativo de organização pessoal que custa 20. Eu tenho um pacote de telefonia que custa 70 por mês. Parece pouco. Quando você multiplica por 12, você percebe que nesses poucos mensais está aquela viagem no fim do ano que você nunca É conseguiu fazer. verdade. Aquela É verdade. celebração de Natal que você desejaria ter para sua família e você não tem recurso para viabilizar. Então, no meu curso, por exemplo, quando eu convido as pessoas a provocarem, muitos percebem que pagam uma internet sensacional, percebemos isso na pandemia, mas estão pagando um pacote de minutagem de telefone que é totalmente desnecessário hoje em dia. As pessoas pouco usam telefone, podem se comunicar num aplicativo, uma mensagem de voz, de vídeo, uma conexão. Então, as pessoas estão pagando o que não precisam. Então, quando você para, pensa e organiza, já é um bom começo. Eu gosto muito do exercício que eu convido meus alunos a fazerem, que não é o de tentar economizar no que você gasta. Tá. Esquece o que você gasta, eu chamo isso de orçamento base zero. E pense no que você ganha e como que você deveria gastar o que você ganha. Como que seria a vida ideal para uma pessoa que ganha o que você ganha. Com um detalhe importante, com a ordem correta nas escolhas. Não é decidir primeiro o apartamento, depois o meu meio de transporte, depois o plano de saúde. Não, você vai querer concretizar sonhos. Então, quanto Ah, direcionar para esses sonhos? Quanto poupar por mês com um grande objetivo? Quanto gastar com qualidade de vida? Já perdeu boa parte do seu ganho nessas duas decisões. Definiu o tá. valor? Agora, com o que sobra, lembra que eu falei que o segredo é ter uma vida mais simples? Com o que sobra, você vai modelar quanto você poderia gastar com imóvel, quanto poderia gastar com coisas que são a rotina, incluindo a escola das crianças, incluindo o seu transporte. E você vai naturalmente perceber que o segredo para realizar mais sonhos e ter mais qualidade de vida é adotar esse estilo de vida mais simples. É algo difícil de explicar para as pessoas, porque as pessoas não querem reconhecer que erraram. Segundo, desfazer grandes escolhas é muito complicado. Quando você me perguntou como quantificar o gasto de uma casa, tudo que envolve grande despesa, tudo que envolve uma grande decisão, Fabiana, tem o chamado efeito cascata. Grandes decisões para a família de classe média, média alta, é moradia, transporte, educação e viagens. Então, se eu decido que eu consigo pagar a escola do meu filho, ou decido que eu consigo pagar um carro, eu não posso ignorar que uma escola mais cara tem atividades mais caras, tem É verdade. experiências, intercâmbios mais caros. Um carro mais caro tem seguro mais caro, IPVA mais caro, manutenção mais cara. Ele é mais caro, chama atenção, vou pagar mais estacionamentos. Uma casa mais cara normalmente está num bairro em que o supermercado é mais caro. O posto de combustível é mais caro. Então, se eu perceber que não é só mudar a moradia, quando eu opto por um apartamento 10% mais barato, eu vou pagar menos IPTU, vou pagar menos condomínio, vou pagar menos seguro, e vou estar Aham. perto de uma padaria mais barata, de um sacolão, um feirão mais barato. Há um efeito cascata impressionante nessa mudança. Então, dá um trabalho danado mudar a moradia, mas a família tem que entender que a consequência é multiplicadora. Assim como se eu quero concretizar um sonho, não é um detalhe eu falar, puxa, quero conhecer Portugal ou Itália. Não, a Itália é um país mais caro. E tudo será mais caro, a alimentação mais cara, o trem mais caro, o hotel mais caro. Então, não é a passagem aérea que define se eu mudo o destino. Então, nas grandes decisões, é importante perceber que conseguir tirar 10% de um grande número do orçamento, normalmente vai aliviar toda uma sequência de números menores que vão permitir que a vida seja um pouco mais leve. Então, essa é uma orientação muito enfática que eu dou às famílias que estão com dificuldade nesse momento, que, pá, você Aham. tem alguns meses
para decidir por um apartamento novo, uma casa nova, por uma mobilização, uma troca de alguma coisa cara que vai trazer um alívio muito grande para o seu orçamento. Não, eu acho que tem alguns meses para decidir, mas eu tô vendo muita gente parada, esperando que o normal vai voltar ao ser o normal que era antes. Então, assim, às vezes me preocupa um pouco porque é isso que você falou, quer dizer, a gente não vai ter mais aquele normal, né? Talvez diminua o consumo, talvez a gente tenha um consumo mais consciente, talvez as pessoas não comprem mais. Então, quem tem negócio, quem é empreendedor, provavelmente vai vender menos. Ou seja, eu acho que vai dar uma diminuída assim no consumo. Eu não sei, pode ser que seja uma percepção minha, mas pelo que eu tenho visto, as pessoas vão comprar mais de empresas que têm um propósito, que têm um motivo, um significado, empresas que estão nesse momento mostrando a preocupação delas, né, tanto social quanto econômica, com um país que tem desigualdades absurdas. Então, tem empresas que têm ajudado mais, a iniciativa privada, a meu ver, nunca ajudou tanto, nunca teve tão junto de uma crise como está nessa crise. Eu estou fazendo meu caderninho, Gustavo, das empresas que estão alinhadas com os meus valores, com os meus propósitos, que estão agindo super bem, e das empresas que não estão. Porque provavelmente, muito provavelmente, eu vou comprar dessas empresas que eu estou vendo que realmente estão alinhadas com os meus valores e princípios. Assim, eu acho que muita gente também vai fazer isso. Eu acho que nesse momento é importante as pessoas também pensarem em ter um pouco de agilidade, né? Não ficarem só esperando voltar, ter um pouquinho de agilidade, principalmente gente que tem família para sustentar, né? Que tem filhos e tudo, porque eu acho que as coisas realmente vão demorar um pouco mais. Muita gente, Gustavo, deixando de pagar os impostos, até porque foi dada essa possibilidade para alguns impostos, né? Foi dado pelo governo essa possibilidade, empurrando para frente, empurrando para frente. Queria saber sua opinião, assim, se adianta também empurrar tanto as dívidas para frente. Olha, a gente não pode abusar da oportunidade, Fabiana, porque você mencionou as empresas que estão doando mais. Existem empresas que estão doando mais, existem pessoas e famílias que estão mais mobilizadas ou multiplicando boas notícias nas redes sociais, por exemplo, em vez de multiplicar fake É news, más verdade, notícias. fake news, Isso é difícil a gente diagnosticar. A gente não pode chamar de boa ou má vontade das pessoas. A gente não pode culpar quem não está fazendo, porque quem está imobilizado, quem não está fazendo nada, a gente pode entender que é um processo pré-depressivo da pessoa que está chocada com a grande ruptura que está tendo nos seus planos. Com não saber dizer para o seu filho, para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, que aquele projeto de educação, aquele projeto de formação de família pode estar colapsando. Então, essas pessoas estão congeladas, na verdade. E elas precisam das outras pessoas. As empresas que não estão contribuindo, tem muito empreendedor que não está sabendo como pagar o salário do mês de junho para os seus colaboradores. Então, eu vi o pessoal comentando aqui rapidamente aqui no debate, mas tem os políticos que estão abusando da corrupção por causa da pandemia. Tem gente que age mal, tem gente que age bem, nós vamos acreditar sempre no bem do ser humano. E nós temos que separar que chegaram na crise pessoas e empresas mais preparadas, pessoas e empresas mais expostas. Quem está preparado tem que ter uma proatividade sobrenatural, acima do normal. Publiquei hoje no meu Instagram um vídeo explicando, devo adiantar o pagamento de contas? Eu tenho um financiamento que vence em vários meses, matematicamente. Não é nem questão matemática. Você quer se aliviar, você tem condições, tem boas reservas, alivia. Você vai ter um orçamento mais leve, você está contribuindo para uma outra parte que não está conseguindo vender. O empreendedor que tem direito de não pagar impostos, que tem direito de sacar algum recurso emergencial, de acionar uma linha de crédito, ele deve acionar, se entender que, se não fizer isso, ele está colocando o negócio dele em risco. Quem não precisa, deve abrir mão ou deve fazer um planejamento, avaliar se esse recurso não será necessário em junho, em julho, agosto, que isso pode acontecer. Mas é uma questão de nos unirmos realmente, muito mais no sentido de, seu negócio está em risco, será que não é o caso de você contatar um concorrente, contatar um parceiro de negócios e unir forças para evitar mais uma dívida, para evitar sacar um recurso desnecessário? Por quê? Tem muito empreendedor
usando técnicas bem-sucedidas, como, por exemplo, os vouchers. Turismo está fazendo isso, cuidados pessoais, estética. Olha, pague agora uma massagem, pague agora uma acupuntura, um tratamento de pele, pague agora uma hospedagem e desfrute daqui a X meses. Se chegar agosto, setembro, outubro e a agenda desse prestador de serviço estiver lotada de serviços prestados por vouchers, ele vai quebrar naquele mês, quando a economia começa a se recuperar, provavelmente, porque ele não vai estar recebendo dinheiro, vai estar prestando serviço em troca de algo que recebeu em abril, em maio. Então, mesmo quem tem um recurso disponível tem que ter uma agenda de aproveitamento. Sim, eu criei uma campanha no WhatsApp, convidei meus clientes a pagarem por vouchers, eles estão comprando. Agora eu vou fazer uma organização desses vouchers, começar a fazer um agendamento, tomando cuidado para não ter mais do que 1/3 do meu tempo sendo dedicado a serviços pagos com voucher. Eu não ter toda a hotelaria do fim do ano ocupada com serviço pago em abril, senão eu não consigo pagar o salário de dezembro. Então, junto ao financeiro, tem que ter uma organização para isso não virar problema. Acho que todo mundo se lembra daquela situação das compras coletivas, né? Das empresas que você comprava um preço promocional, tinha uma data certa para desfrutar de um restaurante, de uma massagem, de uma experiência, e muitos negócios quase quebraram por vender demais e não conseguir entregar. É um risco que muito empreendedor está correndo hoje. Então, quem está mal, está precisando de socorro, quem está bem pode estar lidando com um socorro que pode fazer falta num segundo momento. Então, tudo deve ser negociado. Se o seu banco te oferece uma linha de crédito, é hora de sentar, falar que você não está precisando no momento, você quer garantir que ela esteja disponível para daqui a 3 meses. Deixar a coisa costurada, pedir dinheiro quando não precisa, porque quando você precisar, ele vai ser mais caro. E tem como, eu acho que tem sempre onde cortar, como você falou, que eu acho que é uma super dica. Essa coisa de fazer dinheiro, né? Esses dias eu estava em casa pensando, eu estava abrindo o armário, e aí você começa, né? Você começa a usar, claro, a gente não está saindo, então a gente está usando menos roupas, né? Então você começa a perceber, você fala, nossa, mas essa roupa eu não uso, essa roupa eu não uso. E aí você começa a tirar essas roupas, por exemplo, né? Eu tirei muitas roupas para doar mesmo, e já fiz a doação para uma instituição, e as outras, assim, eu falei, caramba, também a pessoa que está precisando dá para, inclusive, fazer dinheiro com isso, né, Gustavo? Com várias coisas que tem em casa e que não usa e que não vai usar. Não vai, né? Se não, sabe, subiu 2 números há 10 anos, se, né, usava 40, usa 46 agora, é muito pouco provável que ela vá voltar. Então a gente fala, não, fica aí porque uma hora eu vou usar, fica aí porque uma hora eu vou... E isso dá para fazer muito dinheiro. Eu tive uma amiga que a semana passada me contou, fez um super dinheiro com isso, porque tá apertada, não sabe, não tirou de outro lugar, vendeu as coisas dela. Então, quem tem a tempo criatividade disponível, nesse momento, né, acho que ela tem que funcionar a nosso favor, né? Quem tem tempo disponível, nesse momento em que é obrigado a reorganizar as contas, primeiro, vai conseguir usar os mercados virtuais, o comércio de segunda mão online que existe para fazer resultado. Se não for o caso, redes sociais, grupos de WhatsApp, tem quantas empresas não solucionaram seus problemas acionando seus clientes para comprar e conseguiram pagar suas contas. Tem um outro ponto muito importante, que a pessoa, se às vezes não tem tempo, mas ela quer ajudar alguém, fala, olha, estou me desfazendo de alguma coisa, você está parado, perdeu o emprego, seu negócio está fechado, você não quer vender para mim? Eu te pago uma comissão. 2 pessoas se beneficiando, é uma solução muito interessante. E, Fabiana, o momento nos convida a uma reorganização, nos convida a uma parada oportuna, que pode fazer com que muitas pessoas, num processo de transição, adotem uma vida mais minimalista, mais enxuta. Eu vou me livrar de tudo que não é essencial. Já está comprovado que isso faz um bem danado para o planeta, para a humanidade, para a sociedade, para as famílias. Tem muitas pessoas que vão seguir nesse estilo de vida minimalista. Tem gente que não gosta. Tem gente que, eu trabalhei muito, eu quero conforto, eu quero ter experiências. Mas tem um terceiro grupo, hein? E tem um terceiro grupo, que é o grupo que vive para mostrar para as pessoas que ele está bem. Isso, exatamente. Que pode se dar muito mal também, né? Porque você sustentar um status que você quer que as pessoas achem que você tem,
É muito caro, né, Gustavo? Exato, É muito exato. caro. E mais uma vez, amparado no reconhecimento que o outro tem do seu sucesso e não no reconhecimento próprio. Mas É. o que eu chamo a atenção, até no meu livro mais recente, meu grande orgulho aqui, A Riqueza da Vida Simples, esse é o primeiro que eu vou mandar para você, Fabiana, que eu tenho aqui Ai, na minha legal. casa, Olha lá, gente, a riqueza da vida simples. da Vida Legal. Simples. Eu Tá? discuto aqui como que pessoas que, independentemente do quanto ganham, pode estar ganhando 800 ou R$ 1.000 por mês, pode estar ganhando R$ 100.000 por mês, mas não estão felizes, como que você reorganiza a sua vida para estar numa condição ou de melhor ganho, ou de um consumo mais eficiente, uma situação de maior equilíbrio, né? Pode parecer pouco você viver com R$ 2.000 numa cidade grande, pode ser muito numa cidade um pouco menor. Então, na riqueza da vida simples, eu convido as pessoas a terem uma postura mais minimalista. Não que eu viva essa postura, mas foi uma postura que eu adotei para chegar na vida que eu levo hoje, que é uma vida mais essencialista, com abundância daquilo que eu preciso, que eu mais gosto. Minha família gosta de viajar, nós viajamos muito. Mas por que nós viajamos muito? O orçamento da família chega a quase 50% dos gastos com viagens, porque nosso estilo de vida é mais simples do que pessoas que na nossa condição poderiam adotar. Então, a gente simplifica algumas escolhas Entendi. de importância secundária para viajar mais. Poderia ser para ter um carro melhor? Poderia ser para experimentar mais cultura. A gente vai muito a shows, muitas apresentações teatrais. A gente tem essa vida muito ativa porque adotou uma vida mais essencialista. Por ter essa vida, Fabiana, por ter uma vida com muito gasto no que é importante para a gente, chegou a pandemia, nós vimos nossos gastos despencarem, porque a gente não pode viajar como antes, a gente não pode jantar fora, não tem mais espetáculo teatral e musical. Então, é até curioso dizer, com tanta gente sofrendo, que quem adotou um estilo de vida mais eficiente do ponto de vista do planejamento tem um grande alívio quando acontece o imprevisto. Os gastos caem demais e sobra da sua renda, da sua reserva, para lidar com os imprevistos. Pode ser uma questão de saúde, pode ser uma Aham. reforma da casa para ter uma vida online. Então, a vida se acomoda muito mais rapidamente, enquanto que quem está vivendo no limite e pagar suas contas não consegue sustentar isso diante de qualquer imprevisto, qualquer mudança de cenário. Repito, o Brasil é o país das mudanças, é o país da instabilidade. Você ter um estilo de vida que custa exatamente o que você ganha, sem saber Aham. se estará ganhando daqui a 2, 3 anos, é uma postura muito arriscada. E, como a gente comentou aqui, muito exposta à ansiedade, muito exposta à depressão, muito exposta ao desequilíbrio, né? Tão ruim É. é que quando as famílias se fecham em casa não conseguem conviver por muito tempo, começam as brigas, os divórcios, os conflitos. Aliás, na China, 53% foi o. Falaram que agora teve o número de divórcios, foi para 53% de pós-pandemia, assim, É, bastante coisa mesmo. O Gustavo, bom, muita gente elogiando aqui, claro, né? Eu também sou super fã. Eu gosto do Gustavo porque ele não é professor de fim de semana, entende? Ele não é um cara. Ele não é um cara que dá fórmulas mágicas, assim. É um cara equilibrado, sensato. Acho que você tem uma linguagem popular, uma linguagem obrigado. simples, que chega até as pessoas. É, gosto muito também. Então, eu vou deixar aqui para as pessoas perguntarem. Vamos lá, gente. Agora é a vez de vocês. Ah, perguntas para o Gustavo. Já vi passando tantas. Ah, eu já vi passando uma que eu também ia fazer. A Selic é 3%. Tá todo mundo. O que fazer agora com a Selic a 3%? Então, renda fixa não ficou mais uma aplicação interessante? Qual a sua opinião sobre isso? E você acha que vai baixar ainda mais, Gustavo? Provavelmente vai abaixar, tá? Não é a opinião do Gustavo Cerbasi. Eu sou estrategista, eu confio nos cenários que estão sendo construídos pelos grandes agentes do mercado. Os economistas dos bancos do Brasil, o Boletim Focus, que é publicado pelo Banco Central toda segunda-feira, diz que a maioria espera uma queda na Selic e a deflação que foi anunciada agora no mês de abril deixa bem claro que isso deve acontecer. Primeiro ponto a se considerar. Taxa Selic a 3% não é muito diferente de taxa Selic a 20%. Tá? Porque o que determina a taxa Selic é o controle que o governo quer fazer da inflação. A taxa Selic, a taxa referência de juros, é o instrumento que o governo tem para controlar a inflação. Se a economia está muito aquecida, eleva os juros para as pessoas se estimularem a poupar mais e consumir menos. Se a economia está muito fria, baixa a taxa Selic, tentando estimular as pessoas a não poupar nada e consumir. Para o investidor inteligente, para quem entende do mecanismo, o que conta não é a taxa Selic. É a diferença entre taxa Selic e a inflação
Se a gente considerar uma taxa Selic de 3, uma deflação na casa de 2%, por exemplo, no ano, eu tenho um ganho de 5%. E o que as pessoas não percebem, quando a taxa Selic era 24% ao ano, nossa inflação era de 20%. Então, o ganho real era tão pequeno quanto é agora. Só que tinha um aspecto muito pernicioso, muito ruim naquele momento da taxa Selic elevada. Se a taxa Selic estivesse em 10% ao ano, se a inflação estivesse a 6%, você pagaria imposto sobre 10%, não sobre a diferença de 4%. Então, quanto mais alta a Selic, quanto mais a inflação, mais imposto de renda você paga sobre a inflação, que é um não lucro que você teve. Se a inflação está zero, você paga imposto de renda só sobre o seu lucro. Então, na prática, mesmo para quem investe em renda fixa, quanto mais baixa a taxa Selic, melhor, desde que a inflação não engula a nossa rentabilidade. E aí tem um detalhe importante também, isso eu ensino no meu curso as pessoas a fazerem, que o que conta não é a inflação anunciada pelo IBGE, não é o IPCA. O que conta é a inflação que você teve, Fabiana, na sua casa, eu tive na minha, meu aluno teve na casa dele. Nós podemos zerar nossa inflação com um pouquinho de habilidade, criatividade e negociação. Então, se eu tiver uma Selic de 3% no ano, tiver uma deflação de 1, 2% nos meus gastos, uma redução nos meus gastos, no meu planejamento eu tive um ganho real de 5%. Ah, mas eu vou ter inflação zero o tempo todo? Não, em algum momento na sua vida você tem um aumento de 10% no seu ganho, você pode aumentar seus gastos em 10%. E na prática, o que vai dizer se você aumenta ou não seus gastos é a evolução do seu ganho e não a rentabilidade do investimento. Então, Selic é 3%. Ainda o melhor produto é aquele CDB que paga 100% do CDI, ou seja, você coloca o seu dinheiro rendendo 100% da taxa de juros, ou um bom fundo de renda fixa, um bom fundo DI que pague 100%. Tesouro Selic, títulos públicos, né, continuam sendo uma boa opção? Sim, mas tem um custo, uma taxa de custódia da B3 que está pesando cada vez mais. Ela é fixa, ela é só de 0,25% ao ano. Mas 0,25% ao ano com a Selic a 8% é uma coisa. 0,25% ao ano com a Selic a 3%, nós já estamos levando aí o 0,25 de 3, eu já estou ganhando 2,75 no título público, sem descontar o imposto de renda. Então, quanto mais cai a taxa Selic, pior fica o Tesouro Selic, melhores ficam os produtos que não têm esse custo como a taxa de custódia da B3. Então, continua a mesma coisa. Renda variável deve renda ser... variável, haja coração para renda variável, né, Gustavo? Bolsa. Quanto mais baixa a taxa de juros, maior a probabilidade de se recuperar, não quer dizer que vai se recuperar. Muita gente está assistindo a gente aqui, Fabiana, perdeu dinheiro em planos de previdência em fevereiro, março, abril, em renda fixa, fundos que tinham exposição a crédito privado, perderam dinheiro em fundos que teoricamente eram conservadores. Olha que bom, todo mês dava um pouquinho acima do CDI, de repente vem uma crise e perde. Cuidado, gente, não é a hora de resgatar esses produtos. O impacto da crise, a chegada da crise joga o preço para baixo. Agora a regra é manter ou investir mais, não realizar o lucro quando você está, na verdade, numa situação de prejuízo. Por quê? Produtos que perderam são aqueles que provavelmente melhor vão aproveitar a recuperação da economia, que mais vão render nos meses que vêm pela frente. Então, na pior das hipóteses, manter o que está lá, sustentar por um tempo, e aquele que entende um pouco mais do mercado vai colocar mais dinheiro nesse investimento para ter mais cotas daquilo que vai ficar mais caro nos meses de recuperação do mercado. Porque se você tira agora, você realiza e aí você perde, né, Gustavo? Então não é hora de tirar, né? Faltam 5 minutos só para acabar. Eu vou continuar lendo aqui as perguntas de vocês, gente, mas eu gostaria muito realmente de verdade que o Gustavo falasse um pouco sobre esse curso dele para quem tiver interessado. E aí a gente volta com as perguntas de vocês. Como é que funciona isso, Gustavo, esse curso? Bem fácil de entender, Fabiana. Não vou me alongar muito, é o curso online Inteligência Financeira. Tem um programa de treinamento de 3 meses, é algo raro, tá? Em educação financeira existem cursos que são pacotes de dicas. Dicas para gastar menos, dicas para negociar melhor, dicas para investir melhor. No meu curso, não. Eu primeiro faço um diagnóstico da pessoa, ensino ela a fazer esse próprio diagnóstico, monto um planejamento para essa pessoa e depois, juntos, nós montamos uma carteira de investimentos adequada ao planejamento. Ou seja, ela vai aprender a ter o uso mais eficiente do dinheiro e aprender a investir melhor para realizar os seus projetos. É um mapa que a pessoa constrói para usar pelo resto da vida. Ela não vai depender de um consultor financeiro daqui a 1 ano, 2 ou 3, ela vai ter as rédeas do futuro na sua situação. Um curso muito transformador, já tive 12 mil alunos nele.
Que legal, que legal. Infelizmente, quando começou a pandemia, tinha acabado de formar uma turma, as pessoas, poxa, eu estou parado em casa, tenho tempo, quero estudar, tenho que É, reformular minha vida. Eu decidi abrir uma turma nova, uma turma extra. Na última tá, semana de maio agora, semana dia 25, eu vou fazer toda uma campanha de lançamento bem breve, bem rápida, tá? Peço às pessoas que se preparem, porque na tá. primeira semana de junho começa oficialmente o curso. Ele vai ter duração de 3 meses, tá? Um curso que, preparem-se, dá trabalho, dá, mas ele vai ser extremamente transformador. E eu convido São a todos. 3 meses e tem aulas o quê? Uma vez por semana? Não, 2 vezes por semana? Como? São 120 aulas esses 3 meses. A pessoa tem que dedicar, em média, de Ah, é 3 horas e bastante. meia, 3 horas e meia a 4 por semana para as aulas. Tá, E todas as dúvidas que ela tiver na montagem do planejamento, no uso dos simuladores, nas calculadoras que eu forneço, na montagem da estratégia, ela vai tirar essas dúvidas comigo, diretamente na plataforma exclusiva dos alunos. Então, o meu trabalho hoje, Fabiana, tem sido durante 3, 4 horas por dia, interagir com meus alunos, atualmente a turma 8 de fevereiro, e a partir de legal. junho, os alunos da turma 9 que estarão ali montando seu planejamento. E o mais importante, Fabiana, vale a pena destacar, não sei quantas pessoas... Eu vi que tinha umas bandeirinhas aqui dos Estados Unidos, de Angola. Quem mora fora do Brasil tem a vantagem de que o preço do curso, além de estar menor para essa turma de junho, está em reais. Então, no câmbio que É nós estamos verdade. vivendo, vai ser um baita de um desconto para quem está pagando em euros, em dólar, ienes, yuans. Então, é uma oportunidade Há muita imperdível. gente aqui falando que é teu aluno, sou aluno do IF8, é isso? Pode ser? Inteligência Financeira, turma 8, meus alunos atuais. Meus alunos são Pode. fiéis, Fabiana. Eles me acompanham todos os lados, estão sempre mandando boas perguntas aqui para a gente. Legal, não, super bacana. Tem um monte de gente aqui te falando qual o valor, qual o valor, qual o valor. Aí eu acho que vocês têm que entrar lá no Insta do Gustavo e fazer. Você Isso. deve ter lá no todo o caminho, né, Gustavo, de Sim, até como porque nós fazer estamos, isso. estamos Legal. fechando esse valor novo, uma condição com desconto com certeza, que a gente está fazendo umas mudanças na ferramenta para poder oferecer esse desconto. Legal, a gente tem 2 minutos agora. Eu queria te agradecer realmente muito, do fundo do meu coração. Acho que foi muito, muito bacana. Sempre você é muito esclarecedor, educadíssimo, generoso. Você sabe que eu sou sua fã, gosto muito de Obrigado. você. Já tinha aqui seu livro há anos, eu tenho esse livro aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, dissesse alguma coisa do seu coração para as pessoas, Gustavo, que estão passando nesse momento por isso, né? Olha, Fabiana, eu tenho que te agradecer também. Eu gosto muito do seu trabalho. As pessoas que te conheceram na televisão e sentem falta, talvez, muitos dos meus seguidores estão aqui, devem conhecer seu trabalho, que é um convite, principalmente para as mulheres, se reconstruírem, se reorganizarem e redesenharem seus planos. Trabalho muito bonito. E o que eu quero transmitir para as Obrigada. pessoas é a tranquilidade de quem, como você, ao fazer grandes mudanças na carreira, como eu, ao fazer mudança na vida dos meus alunos, trouxemos para a nossa vida e para a vida das pessoas. No momento de conflito, no momento de desmonte de planos, o que nós precisamos é de paz. Em vez de acompanhar notícias ruins e querer acompanhar o último número de casos de mortes, pô, isso é importante, sim, veja um resumo semanal, mas para e se descobre. Pare e converse com você mesmo, medita um pouquinho, ora um pouquinho, não importa a fé que você tenha, mas converse com você mesmo sobre o que é importante para a sua vida, porque o que nós temos é um grande problema para a sociedade, para a humanidade, sim, mas uma grande oportunidade de pararmos, pensarmos e nos reorganizarmos. Aproveite essa oportunidade. Obrigada, viu, Gustavo? De coração, muito obrigada. Gratidão mesmo, de verdade. Gente, vocês que acompanharam, a gente espera que tenha contribuído, que tenha ajudado, inspirado, motivado. E, ó, caderno e caneta, papel na mão. Começa a fazer as continhas aí. E a outra turma que está afim do curso do Gustavo, vai lá no Insta do Gustavo. Eu vou, com Estaremos certeza. juntos Você em é junho aluna da agora. nova turma. Não vai se arrepender, garanto o resultado. Obrigado, viu, Fabiana? Tenho Muito bom estar com certeza. você. Beijo, Gustavo. Obrigada. Tchau, Para você gente. também. Obrigada. Até a Sucesso. próxima. Valeu. Beijo.